Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui um exercício de fixação do nosso novo assunto. O assunto que nós estamos estudando atualmente é movimento uniformemente variado, ok? Então, um ponto material obedece à função horária. Ele deu a função horária aqui, certo? Que posição final é igual a menos 30 mais 5 vezes o tempo mais 5 vezes o tempo ao quadrado. Ele quer as unidades em metro e em segundo, ok? O tempo ele disse que deve ser maior ou igual a zero. Então ele pede para determinar o instante em que o móvel passa pela origem. Olha só, galera. No movimento uniformemente variado, a gente vai ter a aceleração constante. E ele deu aqui a função horária do espaço. Nós temos aqui a fórmula do sorvetão. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ok? Então, usando essa fórmula que ele nos forneceu, nós podemos perceber a semelhança, ok? Identificando assim o movimento uniformemente variado, ok? Então a pergunta é: o instante em que o móvel passa pela origem? Galera, vou desenhar aqui a trajetória. Vamos dizer que essa trajetória está para a direita, ok? O sentido positivo dela está para a direita. A origem dos espaços, ou a origem da trajetória, o marco inicial da trajetória é zero. Como ele deu em metros, então vai ficar 0 metros, ok? Olha só, então ele quer saber o instante em que o móvel ele vai passar pela origem, ok? Olha só, comparando a fórmula que nos foi dada para este movimento aqui, ó, com o sorvetão, nós temos que a posição inicial é menos 30. Então temos aqui a posição inicial é menos 30. Ele deu em metros, ok? Então os valores negativos estão à esquerda aqui do zero. Então, menos 30 metros. Isso quer dizer que o corpo parte desse ponto aqui, dessa posição, ok? Olha só, a posição inicial é a posição quando o corpo inicia o movimento a ser estudado, ok? É o ponto de partida. Certo? Então aqui nós temos a posição inicial e o ponto de chegada é a posição final, ok? Olha só, ele está pedindo um instante em que o móvel passa pela origem. A origem aqui no caso, a posição final é 0 metro, ok? Na trajetória. Então nós temos a posição inicial e a posição final. Ele quer saber o tempo. Então é só substituir esses valores na fórmula. Ó, posição final é 0, menos 30, mais 5t, mais 5t ao quadrado. Galera, não tem como a gente fazer 5t mais 5t ao quadrado, porque são termos diferentes, ok? Então, a gente para por aqui. Só que ele quer saber o tempo. Ao observar essa continha aqui, ó, nós percebemos que é uma equação do segundo grau. Propositadamente, galera, eu escolhi essa questão justamente para a gente analisar a física também do ponto de vista da matemática. Porque muitas questões da física a gente tem que utilizar os recursos da matemática. Neste caso aqui, a gente tem uma equação do segundo grau. O formato da equação do segundo grau é este aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, os coeficientes a, b e c, ok? Nós podemos reorganizar essa equação aqui, vai ficar 5t ao quadrado
mais 5t menos 30 igual a 0. É claro que se você escolher aqui, ó, coeficiente A, B e C, certo? Coeficiente A vale 5, porque ele está multiplicando a incógnita que está ao quadrado. Coeficiente B também vale 5, beleza? Coeficiente C vale menos 30. Só que a gente pode ainda simplificar isso. Se você não perceber essa simplificação aqui, não tem problemas. Você pode jogar esses valores, também vai dar o mesmo resultado. Porque eu vou simplificar aqui, certo? 5 por 5 vai dar 1, 5 por 5 vai dar 1, 30 por 5 vai dar 6. Ok? Então vamos saber agora quais são os coeficientes. Coeficiente A é 1. Coeficiente B é mais 1, ok? Coeficiente C é menos 6. Então vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, galera. Olha só. Vou pegar o cantinho aqui, ó. O delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? E o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. O delta vai ser igual, quem é b? É 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6, ok? Então, delta vai ser igual, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4, sinais diferentes dá negativo, então menos 4. Menos 4 vezes menos 6, 4 vezes 6 dá 24, sinais iguais dá positivo, então mais 24. Então, o valor de delta aqui vai ser igual a 25, ok? A gente não vai utilizar aqui x, certo? Porque o x, a incógnita aqui que a gente está considerando, é o t. Então, vamos colocar o t de tempo. Então, para t', vamos somar, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, ok? Então, isso vai dar, ó, t' vai dar menos b, quem é b? É 1, mais raiz de delta, quem é delta? É 25. 2 vezes o a, quem é a? É 1, ok? Então aqui vai ficar menos 1, raiz de delta 25 é 5, 2 vezes 1, 2. Então o tempo t' vai ser igual, sinais diferentes diminui, dá o sinal do maior. Então o tempo aqui deu de 2 segundos, ok? Beleza, galera? Só que ainda vamos calcular o t'. Olha só. T' é menos b menos delta sobre 2a, certo? T' vai ser menos b, quem é b? É 1, menos, quem é delta? 25, sobre 2 vezes quem é a? 1, então T' vai ser igual, menos 1, menos raiz de 25 é 5, 2 vezes 1, 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, dividido por 2. Então, T' vai ser igual a menos 3 segundos. Eu pergunto, galera, existe segundo negativo? Existe tempo negativo? A medida de tempo pode ser negativa? Não pode ser. Então, o resultado só pode ser T', 2 segundos. Então, a resposta é o instante em que o móvel passa pela origem, ou seja, ele parte aqui da posição inicial menos 30, chega à posição origem aqui, o marco 0, ele vai gastar justamente 2 segundos. Beleza, galera? Vamos para a próxima pergunta. A função horária da velocidade escalar do móvel. Galera, ele nos deu a função horária do espaço para este movimento. Eu vou reescrevê-la, certo? Ele quer saber a função horária da velocidade. No movimento uniformemente variado,
nós temos a aceleração constante, certo? E a famosa vovô é ateu, ok? Então ele quer esse formato aqui para este movimento. A gente precisa da velocidade inicial e da aceleração. Quem é a velocidade inicial? Bem, comparando a equação que nos foi fornecida com o sorvetão, nós vamos encontrar. Velocidade inicial está multiplicando o tempo, ok? Então, a velocidade inicial aqui é 5 positiva, né? 5 que ele deu em metro por segundo, certo? Lá no enunciado. A aceleração aqui, ó. Aí você coloca 5 e erra a questão. Por quê? Porque na forma do sorvetão, a aceleração está sendo dividida por 2 aqui, ó. Então, 5 é a aceleração dividido por 2, que é a mesma coisa disso, ó. Aceleração dividido por 2 é 5. Então, a aceleração vai ser igual a 2 vezes 5. A aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, é o valor que dividido por 2 dá 5. Qual o valor que dividido por 2 dá 5? 10, né? Então, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Positivo, porque já está na forma. Então, é só substituir agora, galera, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial, que é 5, mais... aceleração está positiva, né? 10 vezes o tempo. Então, nós temos aqui a velocidade em função do tempo, a função horária da velocidade para este movimento aqui que ele deu nessa questão. Ok, galera? Vamos para o próximo vídeo. Se você tiver dúvida, você pode pausar e voltar, certo? Então, a letra C. O instante em que o móvel muda de sentido. Galera, ele quer o instante, ou seja, o tempo que ele vai mudar o sentido. E o que é essa mudança de sentido? Ele pode usar também essa palavra, galera, ó, inversão do sentido do movimento, ok? Inversão do sentido de movimento ou mudança de sentido é a mesma coisa. E eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tem um móvel aqui se movendo para a direita, ok? Nós temos a trajetória. Em determinado instante, o que é que vai acontecer? Esse móvel aqui, ele vai se mover para a esquerda, ok? Então, o que é que aconteceu? Em dado momento aqui, galera, a velocidade, o móvel parou para poder mudar o sentido do movimento. Neste caso, a velocidade aqui, nesse momento que ele para mudar o sentido, é 0, só que ele não vai dizer que o corpo parou, ele vai dizer que ele mudou de sentido em algum momento. E essa mudança de sentido é justamente o momento que a velocidade para que o corpo ele mude o sentido do movimento. Numa trajetória vertical, eu tenho um solo, eu vou lançar uma bolinha aqui, certo? Jogar uma bolinha para cima. Essa bolinha vai chegar lá em cima, quando ela chega lá em cima, ela para, logo a velocidade lá em cima é 0, e o que é que vai acontecer? Ela vai começar a cair, galera. Então, ela inverteu o sentido do movimento. Nesse momento em que ela para lá em cima, inverte o sentido do movimento, é o momento em que a velocidade é 0, ok? Então, nós podemos considerar aqui a velocidade inicial, que é a velocidade do lançamento, e a velocidade final, que é a velocidade que ela para. Então, nós podemos considerar aqui também a velocidade inicial e no momento da inversão do movimento, a velocidade final igual a 0, ok? Então, eu quero saber o instante em que o móvel muda de sentido. Nós temos a fórmula que a gente encontrou para este movimento.
usando o modelo vovô é ateu, que foi esta daqui. Velocidade final é igual a 5 mais 10t, certo? Então, ele quer saber o instante e o tempo em que ele vai mudar de sentido. Então, quando ele muda de sentido, a velocidade final é 0. 5 mais 10 vezes o tempo. Então, vou pegar esse 5, vou levar para outro membro, ele vem negativo, 10t. Esse 10 aqui, ó, a mesma coisa, né? Esse 10 ele está multiplicando o t, então ele vai passar dividindo. Então, aqui eu vou dividindo por 5, vou ter menos 1/2. Ou a mesma coisa de menos 0,5, o que? Segundos, que é tempo, né? Então, quer dizer que o tempo deu negativo. Galera, não existe tempo negativo, ok? Então, concluímos que este corpo aqui ele não vai mudar de sentido, ele não vai inverter o sentido do movimento em nenhum instante, ok? Beleza? Se ele tivesse mudado de sentido, a gente ia encontrar o momento aqui ele que mudou de sentido, porque a gente substitui a velocidade final pelo zero, pelo momento que o corpo parou para mudar, para inverter o movimento, ok? Bem tranquilo, né? Galera, agora vamos para a letra D, certo? A velocidade escalar média do móvel entre 0 e 3 segundos. Então, ele quer saber qual é a velocidade escalar média. Em qual tempo? Eu tenho um tempo inicial de 0 segundos até um tempo final de 3 segundos, ok? E o que é a velocidade média, galera? A velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. E nós sabemos que toda vida que nós tivermos uma variação, sempre que a gente tiver uma variação, vai ser o final menos inicial. Final menos inicial. Então, aqui a velocidade média vai ser espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Temos o espaço final? Não temos, né? Ele deu essa fórmula aqui, ó. Certo? Temos o espaço final? Não temos. Temos o espaço inicial? Galera, quando nós comparamos essa fórmula com a fórmula do sorvetão, nós encontramos o espaço inicial, galera, ó, ou a posição inicial, menos 30. A posição inicial aqui é menos 30, ele deu em metros, não foi? Certo? Então, nós temos, ó, essa daqui nós não temos, né? Tempo final, temos, ele está considerando até 3 segundos. Tempo inicial, temos também. Então, está faltando, para calcular a velocidade média, a posição final. Galera, utilizando essa fórmula que ele nos deu, olha só, ele quer num intervalo de tempo de 0 a 3 segundos. Isso quer dizer, ó, intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial, que é o tempo final 3, tempo inicial 0, então intervalo de tempo igual a 3 segundos. Então, nesse intervalo de tempo igual de 3 segundos, aí vamos ter a posição final, galera. Então, qual vai ser a posição final? É só substituir o tempo que encontramos aqui, que ele nos forneceu, né? 3 segundos. 3 ao quadrado. Então, a posição final vai ser, não posso fazer menos 30 mais 5, ok? Primeiro a gente faz a multiplicação, ó. Menos 30, 5 vezes 3, dá 15 positivo. Eu não posso fazer a multiplicação porque tem uma potência aqui, então resolve primeiro a potência. 3 ao quadrado é 9. Posição final, agora sim. Menos 30 mais 5, eu diminuo, dou o sinal do maior. Então, menos 15. 5 vezes 9 vai dar 45. Vou encontrar a posição final, diminuo e dou o sinal do maior. Posição é em metro.
Então, acabo de encontrar a posição inicial, galera. Vamos substituir e encontrar a velocidade média? Então, a velocidade média vai ser a posição final, que é 30, ok? Menos da fórmula, ó. Quem é a posição inicial? A posição inicial a gente já viu que é menos 30. Então, eu não posso colocar 30 aqui, porque a posição ela está negativa. Então, vou colocar entre parênteses, com o sinal negativo do número, certo? Vai ficar menos, entre parênteses, menos 30. Dividido pelo tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 0. Ok? Cuidado na hora de colocar na fórmula, de substituir, esquecer de colocar o sinal aqui do número aqui, certo? Porque esse menos é o menos da fórmula, mas ainda tem um menos ainda do 30. Agora sim, velocidade média vai ser igual. Menos 30 menos 30. Olha só, toda vez que você tem um número aqui negativo, é como se tivesse um multiplicando ele, certo? Então, 1 vezes 30 dá 30. Sinais iguais na multiplicação vai dar positivo. Então, 30 positivo. Então, 30 aqui. 3 menos 0, 3. 30 mais 30, 60, dividido por 3. Então, a velocidade média aqui vai ser igual a 20. Velocidade é dada em metros por segundo aqui. Foi a unidade que ele deu, né? Metros de segundo. Certo? Então, até a próxima.